Então, questão número 5 da prova, então, da primeira prova ali, tá? Prova A. Essa aqui fala com relação aos processos de propagação do calor, né? Então, em relação ao capítulo 7, que nós temos os fenômenos de condução térmica nos materiais sólidos, convecção térmica, que é nos fluidos, pode ser gases ou líquidos, radiação térmica, que ocorre sem necessidade de um meio, né? Então pode ser o vácuo, que é a radiação que chega do Sol até a Terra. Então vamos dar uma olhadinha aqui nas alternativas e responder aquela que é incorreta, tá? Então a gente tem que responder a que não está certa aí, tá bem? Vamos só dar um realce aqui, ó. Vamos realçar essa parte aqui, tá? É exatamente isso aqui, ó, incorreto. Então, pois bem, vou me colocar aqui o canetão vermelho, tá? Deixar o vermelho aqui em ponto selecionado para a gente ver qual que é a incorreta. A primeira opção, a letra A, fala que a estufa de plantas é feita de vidro. Perfeito. Ou outro material transparente, tá? Para que a energia radiante do Sol, ou seja, a radiação eletromagnética, entre outras palavras, né, penetre, ou seja, passe pelo vidro, mas não permita a passagem das ondas puramente térmicas emitidas pelos objetos no seu interior. Ou seja, o que ele está falando? Que a radiação ela vai passar pelo vidro, vai perder um pouco da componente da radiação eletromagnética, algo que nós já tínhamos comentado em sala de aula, e a gente vai ter uma radiação mais, digamos assim, se tiver algum objeto e ele aquecer, ele vai reemitir mais nas ondas do vermelho para baixo, tá? Então são essas ondas puramente térmicas que ele está falando, né? Essas ondas que tem a ver com calor, tá? Então muito calor emitido ele está na parte do vermelho para baixo, né? Do infravermelho. Então essa aqui está correta, ok? Na letra B ele fala o seguinte, deixa eu desmarcar aqui. Deixa eu desmarcar aqui também, porque não dá para deixar o canetão ativo aqui, tá? A absorção da radiação térmica está intrinsecamente relacionado com a cor e o grau de polimento do corpo de calor. A absorção, sim, né? A gente discutiu isso também, né? A gente viu que a gente tem a radiação incidente no objeto e aí quanto mais ele for polido, mais ele vai refletir. Quanto mais, digamos, ele for poroso ou, digamos assim, ser mais áspero, a radiação ela não é tão bem refletida, né? Então, nesse caso, o corpo absorve calor. Então, realmente depende do grau do polimento do corpo, certo? Quanto mais polido, realmente, ele vai ter uma radiação maior, consequentemente, se a gente puder associar essa radiação térmica com a cor, vai ser uma cor mais intensa, né? Então, ele vai estar emitindo, digamos, mais, se for no visível, acima do azul, né? Talvez até o violeta, né? Essa emissão térmica, tá? Então vai emitir com uma frequência mais penetrante. Se ele tiver menos polimento, né? Se ele for mais poroso, mais rugoso, o corpo aquece muito mais e ele vai emitir de volta ou reemitir, né? De volta para o meio ambiente, né? Ou de volta para a região que ele absorveu a radiação, com uma coloração diferente, né? Então, mais para o vermelho, laranja, né? E até a radiação abaixo do vermelho, né? No infravermelho, tá? Então, essa também está correta também. A letra C fala o seguinte, ó, a inversão térmica é um fenômeno que ocorre no inverno. Tá certo, perfeito. E caracteriza-se pela ausência de convecção entre o ar puro das camadas superiores e o ar frio poluído, resultante na contaminação por veículos e indústrias. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, que a gente vai ter uma camada superior ali de frio e embaixo a gente tem os carros, né, que vão estar soltando os gases e aí esses gases da combustão
eles têm uma temperatura maior e eles tendem, digamos, a subir. Como você tem uma camada acima ali que está de gás que está frio, né, pela questão do próprio inverno, esse ar ele não consegue mais acender. E se você não tiver correntes, digamos assim, de ar, uma brisa ali, para poder fazer com que essas nuvens e toda essa região de nuvens frias, né, camada superior fria, com a camada inferior quente, possa, digamos, se deslocar, isso vai ficar represado ali, vai ficar estático, né? E aí vai ficar poluindo e provocando algumas doenças do tipo respiratórias, tá? Então também está correto. Depois, o que ele está falando ali? Na construção de garrafas térmicas, utiliza-se uma dupla parede de vidro por ser este um material bom condutor. Geralmente, nas garrafas térmicas, você usa vidro e esse vidro ele é pintado de alumínio, né? Para ser espelhado e, consequentemente, você é, ter essa superfície mais polida e a radiação que está dentro da garrafa térmica ela sofrer uma reflexão, evitando, digamos, uma perda, né? Mas aqui o vidro, então, espelhado ali, ele funciona como um material mau condutor, né? Mau condutor aqui ó, de calor. Tá? Então essa aqui foi uma asneira, né? Não tem sentido. Então essa questão aqui acabou sendo bem tranquila para vocês optarem, tá? Então essa aqui, ó, é a opção incorreta, tá? Vamos ler a D ali, ó, a E, mas a E, se a D tá incorreta, a E não pode, tá? No inverno, os pássaros eriçam, tá? Aí tem essa palavra aqui, eriçam, que muita gente me perguntou. O que significa eriçar? Tá? As penas. Então, as penas do pássaro, elas estão, digamos assim, ao longo do corpo dele, né? Fazendo o recobrimento da pele do pássaro. Então, eriçar significa ele dá uma agitada, né? Elas ficam meio que de em pé, como se ele estivesse meio que arrepiado. Esse arrepio, né, faz com que o ar penetre nessas penas ali e quando ele fecha entre a pele do pássaro e as penas se forma essa camada de ar ali. Então isso acaba impedindo que a temperatura do pássaro é, tenha uma, digamos assim, uma emissão para o meio ambiente, né? E aí, nesse caso, se ele não está perdendo esse calor, ele retém mais o calor, a sensação, digamos assim, de estar mais quente, né, é melhor, porque daí ele evita essa emissão, ele evita o quê? A perda de calor, né? Então, ele conserva a temperatura corpórea. Então, nesse caso, o ar, como também é um bom isolante térmico, esse eriçar aí funciona como uma espécie de uma camada isolante, tá? Então vai ter um isolamento térmico aí. Então essa também está correta, tá bom? Beleza? Vamos para a próxima?